mas a esperança para nós de sermos arrebatados vivos, irmãos. Então nós precisamos aprender com Elias o segredo dele. Vamos ler Tiago 5:17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Olha só como começa o versículo, irmãos. Eu não sei a impressão que você tem. Quem aqui conhece um pouco, conhece a Bíblia? Acho que a maioria conhece, sabe da história do Elias, né? Elias não viveu em Judá, na parte sul da terra de Israel, ele viveu na parte norte, onde havia Jeroboão e os idólatras, e depois Jezabel, Acabe. Ele viveu numa época perversa da história do povo do norte. E ele era um homem solitário, ele era um homem que ele achava que estava sozinho. Deus tinha mais 7.000 que não se dobraram a Baal naquela época. Mas nós achamos que sempre Elias era um super-herói. Eu sempre tinha essa consideração. Elias era meu Deus, quem dera eu fosse como. Era um gigante espiritual. Mas o Tiago diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Irmãos e irmãs, Elias era homem igual a você. Eu quero perguntar se você fica triste às vezes. Fica ou não? Você fica deprimido? Você tem depressão? Cristão tem depressão? Tem, Tiago? Tem muito, né? Elias também tinha. Elias também tinha tanto que ele pediu a morte para si. Não vou ler a história dele, mas ele se deitou embaixo de um zimbro, num determinado momento que ele ficou tão desacorçoado com tudo, que ele deitou embaixo de um zimbro e pediu a morte para si. O que é isso? Depressão profunda. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Acha que ele era mais do que nós em termos de não ter sofrimento, não passar isso, não sentir aquilo? Era igual, irmãos. Sentia fome, sentia sede, sentia frio, medo. Irmãos, olha só, ele enfrentou com tanta ousadia 400 profetas de Baal. Aí teve medo de uma mulher, Jezabel. Nós temos fraqueza, o Elias também tinha. Qual a diferença dele para nós? Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Leia as 2 palavrinhas em seguida. De novo, leia. Mais uma vez. Quando você tem problema, o que você faz? Você não ora. Você pensa no problema. Fica pensando no problema sempre. A oração na vida da maioria dos cristãos é o último recurso. Só quando não dá mais, que você não tem mais jeito, aí vou orar. Elias não era assim. Qualquer problema que vinha nele, ele orava. Israel está longe de Deus, vou orar. Deus precisa secar a terra para Israel se voltar a Deus, eu vou orar para que 3 anos e meio não chova. Ele orava. Essa é a grande diferença dele. Nós temos problema, ele tinha. Nós passamos problema, nós ficamos no problema, pensando no problema, lidando com o problema, tentando resolver por nós o problema. A diferença de Elias, orou. Nós precisamos começar a orar. Nós precisamos começar a orar, irmãos. Essa é a única maneira de resolver os nossos problemas. Orou. Não vou ler lá, mas na mensagem, inclusive, do Miguel, ele cita a passagem lá de Reis. Vocês que conhecem um pouquinho a Bíblia sabem que Deus ungiu, mandou ele jogar a capa dele sobre Eliseu, e Eliseu ficaria no lugar do Elias, porque o Elias seria arrebatado. Aí o Eliseu segue ele por várias cidades, até um pouco antes dele ser arrebatado. Um pouquinho antes dele ser arrebatado, o Elias fala assim para Eliseu: pede-me o que queres que eu te dê, antes que eu seja tomado de ti. Aí o Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí o Elias fala: dura coisa me serviste, mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Se não me vires, não tem porção dobrada. Então a gente sempre pensava, irmãos, o que é a porção dobrada do espírito de Elias? Puxa, eu quero isso.
Um genuíno que não quer isso. Eu quero porção dobrada do bem. É aquela de parar de chover, de descer fogo do céu, fazer poderes maravilhosos. Irmãos, não é nada disso. É a porção dobrada para resistir sofrimento. É a porção dobrada de ter resiliência. É a porção dobrada de não ser infiel a Deus, mesmo quando tudo coopera contra. É a porção dobrada de espírito quando você não tem nenhuma vontade de buscar Deus, você busca. Essa porção dobrada nós precisamos ter. Amém. Isso fazia de Elias um homem diferente. Amém. Quando tudo cooperava contra, havia uma força interior nele que o fazia buscar a Deus. Amém. Isso nós precisamos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu quero, para terminar, ler com vocês Ezequiel 47, por favor. 37. 37. Ezequiel 37. É um texto incrível, não vou detalhar, também não tenho intenção nem condição de detalhar, mas só citar algumas porções daqui. Qual versículo tem, irmão? A partir do 1 eu vou ler e vocês acompanhem, tá bom? Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha o 11, versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu toda a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então aqui, irmãos, o profeta Ezequiel foi levado em visão. A gente não sabe como Deus o levou, mas Deus o levou a algum lugar e ele viu essa visão. Ele viu a nação de Israel como ossos secos e, na verdade, sequíssimos. Mortíssimos, se é que existe essa palavra, não é? Mortíssimos, sequíssimos. A parte norte, que era da época do Elias, Israel, tinha sido levado para a Síria, Egito e outras nações. A parte sul, Judá, tinha sido levada para a Babilônia. E Ezequiel estava na Babilônia. Aí, em visão, Deus o levou e lhe mostrou essa visão. Toda a nação de Israel são ossos secos, sequíssimos. Essa é a visão. 2, versículo 2, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Sabe, irmãos, por que eu estou lendo isso? Porque vários de vocês têm parentes e familiares que estão na condição de ossos secos, sem vida, sem Cristo, sem salvação, sem esperança. E você não vê esperança para eles, e até desistiu de orar por eles. Eu queria hoje convidar você a voltar a orar por eles. Amém. Aqueles que ainda não têm o Senhor. Amém. Que são ossos secos, sequíssimos, que você não vê chance nenhuma de crer em Jesus Cristo, no Filho do Deus vivo. A pergunta que é feita a Ezequiel, versículo 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu e você precisamos aprender a responder como Ezequiel. Responde, vamos juntos. Senhor Deus, Tu sabes. É como se ele dissesse assim: Senhor, na minha visão, olhando esses ossos, sem chance, sem esperança nenhuma, mas Senhor, Tu sabes. É como se ele dissesse: Senhor, o Senhor pode. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Continuando. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porei sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, aqui mostra o processo de restauração de Deus na nossa vida. Primeiro vem tendão, depois carne, depois pele e depois o Espírito.
Sabe, irmãos, a gente não pode esperar que um cristão novo tenha um viver glorioso de um cristão vencedor. É passo a passo, é pouco a pouco. Não tem problema ele falhar. Às vezes se ausenta da reunião por algum tempo, vai para o mundo de novo, porque ele ainda não tem o espírito na plenitude. Ele tem tendão, ele tem carne, ele tem pele, ele tem uma aparência melhor do que ele era antes. Mas ele não tem uma experiência com o espírito totalmente. Não desista dele. Vai atrás dele. Senhor Jesus. Agora o versículo 7, irmãos, é uma coisa preciosa. Olha só. Agora o Senhor tinha falado por Ezequiel profetizar. Olha a reação do Ezequiel. Juntos. Então profetizei segundo me fora ordenado. Até aí. Presta atenção, irmãos. Agora o Senhor tem nos dado um segredinho para nós levarmos o Evangelho às pessoas, que é: posso orar por você? Irmãos, isso os irmãos que estão à nossa frente têm nos orientado a fazer assim. E aqui está escrito: profetizei segundo me fora ordenado. Amém. Obedece a isso. Amém. Faz segundo tem sido ordenado pelos irmãos. Amém. Não inventa outra maneira. Tá certo, se você quiser, você pode chegar na pessoa, começa a falar de futebol, da novela, do filme, do carro, e tal, e tal, e tal. Aí você coloca Cristo em determinado momento. Mas você vai perder uma meia hora. Se você chegar de cara na pessoa e falar: posso orar por você? Isso é profetizar segundo nos tem sido ordenado. Amém. Pratica isso. Amém. É muito melhor, muito mais rápido. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Irmãos, quando pessoas novas vêm na reunião, esperem problemas, esperem barulho. Pode discordar disso, pode discordar daquilo. Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? É barulho, é osso com osso. Mas dá tempo ao tempo. Continua profetizando, continua falando a palavra, não desista. 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, vamos ler juntos? Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Irmãos, olha só, aqui tem um segredinho. Primeiro você profetiza a ossos, a pessoas mortas. Depois você ora para vir o Espírito. Para vir o Espírito requer oração. Oração está implícito aqui. Para pessoas, profetiza os ossos. Para vir o Espírito, você tem que orar. Não tem outro jeito de vir o Espírito. Agora, eu queria dar uma dica para os irmãos. Eu estou terminando. Queria dar uma dica para os irmãos sobre oração. Eu não sei qual é a sua prática de oração. Eu vou falar qual é a minha. Não quer dizer que é modelo. Eu não sou modelo para ninguém, irmãos. Mas alguma coisa a gente tem aprendido, né? Amém. Alguma coisa a gente tem aprendido. Amém. Eu tenho ainda dificuldades, mas alguma coisa eu tenho aprendido. Acordou de manhã, busca o Senhor. Amém. Seja o Senhor a primeira pessoa que você busca pela manhã. Amém. Mas eu sei da sua dificuldade porque eu também tenho. A gente acorda e o pensamento voa, o coração vai para cá, para lá, a mente aqui, ali. Sabe a melhor maneira de orar? Acordou? Se você puder fazer isso, será bom para você. Se isola na sua casa, pega a Bíblia, faz uma oração simples e rápida. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Senhor, me cobre com teu sangue, me purifica, me abençoe o que eu vou ler agora. Recomendo que você abra nos Salmos, porque os Salmos inteiros são orações que foram transformadas em hinos. Os Salmos são orações. Começa com o Salmo 1, vai no 2, vai no 3, sem pressa nenhuma. Se você quiser ler um versículo, leia. Se quiser ler o capítulo inteiro, leia. Primeiro leia, em silêncio. Depois de fazer uma oração breve, leia. Aí leia 2, 3, 4, 5 versículos. Depois você volta ao primeiro e ora o que você está lendo.
ora em cima do que você está lendo. Eu vou ter uma experiência com vocês aqui, que é Salmo 1. Amém. Salmo 1, tá? Vamos lá, o Salmo 1. 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor, eu quero ser esse homem. Senhor, nesse dia, me faz esse homem que é bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios. Senhor, não me deixe ficar preso no caminho dos pecadores. Me livra do caminho dos pecadores, Senhor. Não me deixe assentar na roda dos escarnecedores, Senhor. Aí você vai para o 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, me faz isso. Senhor, torna isso realidade na minha vida. Eu quero ter prazer na palavra do Senhor. Eu quero ter prazer na lei do Senhor. Eu quero meditar nela dia e noite, Senhor. Me ajuda, Senhor. E assim você vai. Irmãos, faz isso todo dia. Pega a Bíblia. E vou dizer mais ainda. Tem irmãos que acordam, tal, faz café, toma café, aí o pensamento já disparou, vai para um monte de lugar. Aí que vai ter um tempo com Deus. Irmãos, pratica isso que eu estou te orientando. Pratica isso. Você vai ver como teu dia é diferente. Tá? Jesus é o Senhor.